Vocês já ouviram falar de disbiose? Pois é, disbiose é uma alteração da nossa flora intestinal. E é um assunto que tem sido muito estudado atualmente, por ter uma série de doenças intestinais relacionadas aí à disbiose, mas também outros problemas, como obesidade, depressão e alergias. Para saber mais sobre os micro-organismos que vivem no nosso intestino, a sua importância e o que acontece quando tem uma alteração nesse universo que vive dentro de nós, você precisa ficar nesse vídeo até o final. Depois dele, eu tenho certeza que a sua relação com esses nossos hospedeiros vai mudar completamente. Fiquem ligados. Oi, eu sou Lu Haddad, sou médica, livre docente pela Universidade de São Paulo. Trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Aproveitem para se inscreverem aqui no canal, quem ainda não está inscrito, clica no sininho, porque a gente está trazendo conteúdos muito interessantes toda segunda, toda quinta, e agora a gente está falando sobre intestino no mundo gastro, e hoje a gente vai falar sobre disbiose, flora intestinal e microbiota. Vamos começar então explicando o que é a flora intestinal, a famosa microbiota. A microbiota é composta por uma colônia de micro-organismos que fica localizada no nosso trato gastrointestinal. São trilhões de bactérias que servem para o bom funcionamento do nosso sistema digestivo. Só para vocês terem ideia do tamanho dessa população, nosso corpo é formado por mais ou menos 37 trilhões de células. E sim, a gente tem mais bactérias na nossa flora do que células no nosso corpo. Mas como elas são mais leves que as nossas células, estima-se que a microbiota pese entre 2 a 5 quilos. Imagina essa quantidade de bactéria vivendo dentro da gente. Já vou fazer uma diferenciação aqui porque pode haver alguma confusão sobre os termos. O nome microbiota significa essas bactérias que vivem no nosso corpo, tanto no intestino quanto na pele, em outros locais. Microbioma se refere ao genoma, ou seja, os genes desses micro-organismos. E olha outro dado muito interessante, 60% das nossas fezes são compostas por bactérias vivas ou mortas. Vamos entender então como é que esse microbioma intestinal é formado. O nosso microbioma é inoculado principalmente no nascimento. E daí já tem uma diferença entre parto normal e cesariana. Os bebês nascidos de parto normal são expostos a uma variedade mais ampla de germes ao nascer pelo canal de parto, no canal vaginal. Nesse momento e nos dias após o nascimento é que a flora começa a se formar e é um momento muito importante. Outros fatores que influenciam como a nossa flora é composta é a amamentação, se é amamentado ou se usa leite artificial, contatos humanos, então a mãe e os cuidadores que vão transmitir esses germes, presença de animais na casa, então quem tem animais vai ter uma flora diferente e, obviamente, uso de antibióticos nessa fase. A diversidade microbiana se desenvolve à medida que os padrões alimentares, dietéticos vão amadurecendo, mas em geral, aos 3 a 5 anos de idade, a nossa microbiota já é o que vai ficar para a nossa vida adulta. O que comemos pode influenciar a nossa microbiota e também o que a gente põe na boca, a forma como a gente respira, o que está na nossa pele e tudo com que a gente interage e pode ter uma troca aí de bactérias. Outra coisa interessante, devido à alteração de pH, concentração de substrato, e substrato aqui o que eu falo é alimento que vai servir para combustível para esse microbioma. E o nosso trânsito intestinal, o número de bactérias varia nas diferentes regiões do nosso intestino. Por exemplo, o nosso estômago tem muito pouco micro-organismo, porque o pH lá é muito ácido e esses micro-organismos não sobrevivem no estômago. Em compensação, no intestino delgado já aumenta a quantidade e a maior parte vive no nosso intestino grosso. Idealmente, o hospedeiro humano, nós, vivemos em harmonia completa com a nossa flora intestinal. Aliás, ela até trabalha para a gente. Tem uma série de funções no nosso corpo que são essenciais e são desenvolvidas por essa flora. Por exemplo, ela participa na extração de nutrientes de uma série de alimentos, como ácidos graxos, aminoácidos. Além disso, a microbiota ela é responsável pela produção de algumas vitaminas, de algumas enzimas e de vários componentes importantes para a renovação celular. Ou seja, a gente não consegue viver sem nossa flora intestinal. O microbiota influencia também a nossa forma de pensar e sentir. Olha que maluco! Existe uma relação íntima entre o nosso intestino e o nosso cérebro. Tem muito estudo atualmente sobre isso, é uma área nova muito legal da ciência. E por que isso acontece?
porque essas bactérias também são responsáveis por metabolizar neurotransmissor, que vai agir lá no nosso cérebro. E por isso existe uma forte relação entre a nossa microbiota e sintomas como ansiedade, depressão e doenças psiquiátricas. O que já foi identificado em estudos é que a produção, por exemplo, do neurotransmissor GABA é feito pelas bactérias lactobacillus e bifidobactérias. A dopamina, produzida por bacilos e serratia. E 90% da nossa serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, da sensação de alegria, é produzida pela microbiota. A microbiota serve de proteção para o nosso corpo humano, por um fortalecimento do nosso sistema imunológico e também por impedir a proliferação de bactérias patógenas, bactérias que causam doenças, porque essas bactérias da nossa flora não causam doenças para a gente. As bactérias patógenas são prevenidas pela nossa flora intestinal. Vamos, enfim, então, falar o que é disbiose. Disbiose é uma condição clínica que acontece quando o microbiota intestinal sofre algum desequilíbrio da sua flora, das bactérias. Esse desequilíbrio pode ser na quantidade de bactérias, na qualidade, no tipo e na localização de bactérias. Por não ser uma doença, mas sim uma condição, um estado do nosso corpo, a nossa flora merece um cuidado constante. Caso a pessoa não mantenha a microbiota do intestino bem cuidada e nutrida, a disbiose pode acontecer e isso pode trazer alguns problemas para a nossa saúde. Quais seriam então os sintomas? Os sintomas da disbiose podem ser leves ou graves e vai depender principalmente da duração desse distúrbio. Ela principalmente vai afetar a absorção de nutrientes, a digestão, o sistema imunológico e, grosso modo, a nossa qualidade de vida. Vamos falar então quais as causas da disbiose. Isso é bastante importante porque ela está cada vez mais frequente. O desequilíbrio então da nossa flora intestinal pode acontecer por diversas razões, mas a mais frequente é por causa da nossa má alimentação. Pelos estudos, entre 50% a 70% dos casos de disbiose são causados por má alimentação. E o que na nossa dieta está associado à disbiose? Uma ingestão de grande quantidade de gordura e proteína, mas principalmente um consumo exagerado de alimentos industrializados com alto índice de carboidrato refinado, por exemplo, açúcar simples e gordura saturada. Ou seja, aquela alimentação rica em doce, em porcaria. Aproveito para indicar aqui o nosso vídeo sobre açúcar, que é bem interessante e fala um pouco mais sobre os problemas relacionados ao consumo de açúcar. Essa alteração também pode estar relacionada a uma dieta pobre em fibra e o consumo de alimentos com uma concentração elevada de agrotóxicos. Quais as outras causas de disbiose? Os outros 20% a 30%. Consumo de medicamento, principalmente antibiótico, uso indiscriminado de antibióticos sem indicação ou mal indicados. Outros remédios são os que controlam a acidez estomacal. Falo bastante sobre eles nos vídeos de gastrite e refluxo aqui do canal. E também uso de anti-inflamatório. Outras questões são estresse excessivo, poluição, que também podem levar a um desequilíbrio da nossa microbiota. E tem uma pequena porcentagem que é causada por fatores genéticos, mas estima-se que isso aconteça em cerca de 10% dos casos. Vamos falar agora dos sinais e sintomas da disbiose para você avaliar se pode ser o seu caso. O desequilíbrio aí na nossa flora intestinal pode gerar sintomas intestinais passageiros. Isso é o mais comum. Por exemplo, intestino preso, náusea, gases, dores abdominais, azia, vômito, distensão e diarreia. É bem comum, então, quando a flora está bem alterada, ter esses sintomas que podem ser passageiros e ela volta ao normal sem nenhum tratamento especial. Mas caso ela não se recomponha, a longo prazo a gente pode ter consequências mais graves, inclusive afetando bastante a nossa qualidade de vida e aumentando as chances, por exemplo, de desenvolver intolerância à lactose, doença celíaca, síndrome do intestino irritável ou outras doenças intestinais. Tirando esses sintomas que são bastante relacionados ao trato gastrointestinal, a condição clínica de disbiose também causa outros sintomas fora do nosso sistema digestivo. Entre eles, distúrbio de humor, cansaço crônico, dor de cabeça, queda de cabelo, problema de unha, unha quebradiça, unha muito fraca. E além disso, a pessoa fica mais susceptível a desenvolver alergias, doenças autoimunes, infecções de repetição, por exemplo, infecção urinária de repetição, candidíase de repetição. Tudo isso pode ser um sinal de disbiose. Afinal, o nosso intestino é um órgão imunológico muito importante. E como é que a gente faz o diagnóstico da disbiose? Principalmente pelo quadro clínico. Uma pergunta que muita gente me faz: colonoscopia mostra disbiose? Não, só a colonoscopia em si, não.
a gente precisa fazer uma análise das nossas fezes, inclusive hoje em dia já existem exames que fazem um sequenciamento genético da microbiota, tanto das fezes, ou através de biópsias do nosso intestino. A biópsia, sim, pode ser feita na colonoscopia. Vamos falar então de doenças que já são comprovadamente relacionadas à disbiose. As mais frequentes são distúrbios alérgicos, obesidade, eu vou falar sobre obesidade num vídeo especial sobre probióticos, e também doenças como diabetes, doença de Crohn, colite ulcerativa, síndrome do intestino irritável. Então, todo mundo que tem esses diagnósticos, vale a pena sim investigar se a disbiose pode ser um cofator. Tem um estudo bem interessante que foi publicado no JAMA, uma revista super importante, em 2021, que fez uma meta-análise sobre perturbações do microbioma intestinal e doenças psiquiátricas. Essa revisão com meta-análise incluiu 59 estudos que analisaram a relação da microbiota intestinal e aí pessoas que tinham padrão de alteração de flora, e isso foi dosado e identificado com os exames que eu já falei, com doenças psiquiátricas. E foi identificada uma relação direta com transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão e ansiedade. Vamos falar agora, então, como cuidar da nossa microbiota para evitar a disbiose. Principalmente, e é óbvio, a alimentação. A alimentação saudável é a melhor forma de proteger o nosso intestino. Existem alguns alimentos mais indicados que afetam positivamente a população de micro-organismos. Recomenda-se, então, a ingestão de alimentos prebióticos, como leites fermentados, kefir, iogurte, coalhada. Além disso, importante manter uma hidratação adequada, temos vídeo sobre isso aqui no canal, uma dieta rica em frutas, vegetais, legumes, fibras e grãos intestinais. Tem um artigo também muito interessante, publicado numa revista super importante chamada Cell, de 2021, que comparou dieta rica em fibras com dieta rica em alimentos fermentados, separou 2 grupos por 6 semanas. E foi medido, então, a microbioma e inflamação. Mostrou que a dieta rica em fibras melhora a função da microbiota, mas a dieta rica em fermentados que levou ao aumento da microbiota e uma diminuição da resposta inflamatória. Ou seja, caprichar nos fermentados pode ser até mais interessante. E aí lembrar sempre, iogurte, kombucha, coalhada, kefir, mas sempre sem adição de açúcar. A coalhada talvez seja o meio mais barato porque dá para fazer em casa. E aí eu já peço aqui para vocês, mandem sugestões de receita, de vídeos para fazer coalhada em casa, porque eu mesmo quero começar a fazer. Sei que não é complicado, mas precisa aí da cepa certa, então eu quero essa dica e essa ajuda aí do nosso público. E aí, será que o jejum piora a disbiose? Bom, parece sim haver alguma relação por faltar alimento para essa flora, mas os estudos ainda não chegaram a uma conclusão em relação a jejum. O que se sabe que piora também a nossa flora intestinal é estresse excessivo, viagens e uso de antibiótico, como eu já falei anteriormente. Sobre probiótico, vou fazer um vídeo especial falando só sobre eles, não percam então vídeo probióticos aqui do Fala Lu. Vamos então para o resumo Fala Lu. Nossa flora intestinal tem um papel fundamental na nossa saúde e quando ela está alterada, a gente chama de disbiose. A disbiose está relacionada com uma série de doenças e os sintomas podem ser tanto intestinais como sintomas gerais, por exemplo, cansaço e dor de cabeça. A melhor forma de tratar e evitar a disbiose é através de uma dieta equilibrada e saudável. Os probióticos são utilizados em situações específicas, mas na dieta o que a gente tem que fazer? Reduzir açúcar, reduzir alimentos processados e caprichar na ingesta de fibra, vegetais e alimentos fermentados. Manda uma pergunta aqui para vocês. Vocês conheciam esse termo disbiose? Vocês já tinham ouvido falar? Se vocês gostaram desse vídeo, então compartilhem com qualquer pessoa que possa se interessar pelo tema e que esse vídeo pode ajudar aí na mudança da alimentação. Agradecendo sempre nossos apoiadores, Kikos Fit, Jungle, Probiótica e Trilo.